Bom dia, graça e paz. Toda vez que eu tenho o privilégio, a alegria de compartilhar a palavra de Deus com vocês, eu oro e busco uma direção de Deus sobre aquilo que Ele quer que seja dito, não aquilo que eu estou pensando em dizer, mas aquilo que é a agenda dele, aquilo que é o recado que Ele quer que seja passado. E eu queria dizer que nesses últimos meses, como nunca antes eu experimentei em toda a minha vida de ministério, eu tenho entendido com bastante clareza e Deus tem me confirmado de uma forma muito especial aquilo que Ele quer trazer. E nessa manhã eu quero compartilhar justamente algo assim. E eu estou dizendo isso para que você abra o seu coração, abra a sua mente, os seus ouvidos, aquilo, não necessariamente aquilo que eu vou pregar, mas aquilo que o Espírito de Deus quer falar para você através da sua palavra. A Bíblia diz que uma função importante da liderança de uma igreja, e eu como pastor entendo que eu tenho essa responsabilidade, é discernir os tempos e as estações, discernir o momento que estamos vivendo, buscar isso em Deus. E como nunca, já compartilhei isso uma outra vez, eu tenho buscado ouvir de Deus e um direcionamento de Deus com um período de jejum, de orações, que é o maior tempo de jejum, de orações que eu já fiz até hoje na minha vida. Mais de cerca de 2 meses eu passei nessa busca e continuo orando e buscando de Deus ouvir melhor o que Ele tem para nós. E nessa manhã eu gostaria de compartilhar isso. Então hoje nós vamos dividir o nosso tempo em 2 partes. Na primeira parte eu quero dar uma opinião pessoal. Quero deixar claro que o que eu vou compartilhar na primeira parte não é diretamente a palavra de Deus, mas é uma opinião pessoal, é um meditar e um buscar de Deus, olhando claro para a Bíblia sobre o tempo que nós estamos passando. E aí na segunda parte nós vamos sim abrir a palavra de Deus e ver o que ela diz para nós e que atitudes, que ações nós devemos fazer nesse tempo que estamos vivendo. Estamos vivendo um período único em nossas vidas, mesmo porque algo semelhante, que poderia ter algum paralelo com o que está acontecendo hoje, aconteceu há mais de um século atrás. A pandemia, a recessão econômica são eventos globais, simultaneamente estão afetando e atingindo praticamente todas as nações da Terra. Ora, um evento dessa magnitude, desse tamanho, não pode acontecer sem que esteja dentro da agenda de Deus, dentro do programa e do plano de Deus para toda a humanidade. A Bíblia diz que até um pardal, ele não cai por terra se Deus não permitir. Quanto mais esses eventos globais e com esse grau de consequência e de influência, certamente, eu entendo, estão dentro da agenda de Deus. Agora, o que Deus quer através de tudo o que está acontecendo? Para isso, é importante nós vermos o que a Bíblia diz acerca da pandemia. Eu fiz uma pesquisa da palavra peste, as ocorrências todas desta palavra, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, na Bíblia inteira. Eu usei a versão Nova Almeida atualizada, que é uma tradução literal, e nessa tradução a palavra peste aparece 44 vezes. São 44 parágrafos ou versículos que apresentam esta palavra. E o que chama atenção são 2 coisas. Primeiro, que 42 das vezes que essa palavra aparece, ou seja, quase a totalidade das ocorrências dessa palavra, explicitamente, peste se refere a um ato de juízo de Deus, a um instrumento que Deus usa para executar e para exercer juízo sobre nações e sobre reinos. E a segunda coisa que chama atenção quando nós olhamos a Bíblia é que normalmente a palavra peste, 31 vezes, significa cerca de 70, um pouco mais de 70% das ocorrências. A palavra peste aparece em conjunto com fome, que se refere, traduzindo fome para os nossos dias, é uma crise econômica. E também com a espada, que traduzindo para os nossos dias se refere à guerra. Então olha que interessante, a Bíblia vai mostrar que a peste é sobretudo, quase que exclusivamente, na palavra de Deus, um instrumento de juízo. E não só a peste, mas também a crise econômica. E junto, muitas vezes, com a guerra. Diante de tudo isso, o meu entendimento tem sido que esta pandemia e a recessão que tem acontecido são atos de juízo de Deus sobre todo o mundo. É importante que a gente entenda bem essa questão do juízo de Deus. E eu creio que a coisa mais importante é entender qual o objetivo de uma ação de juízo de Deus.
O juízo de Deus é sempre uma ação corretiva, de disciplina. Quando a gente olha a Bíblia, nós vamos ver que Deus, no seu infinito amor, Ele deseja não exercer juízo sobre ninguém. Então Ele vai esperando e o grau de pecado vai aumentando e chega um momento em que atinge um nível que desencadeia uma ação de juízo de Deus. É muito claro na Bíblia esse princípio de alcançar um nível de iniquidade, de pecado de uma nação e em seguida vir o juízo de Deus. Agora, a intenção do juízo é levar o povo, aquele reino, a se arrepender dos pecados que estão praticando e mudar de vida. Então, quando a gente olha nessa perspectiva, toda ação de juízo de Deus é também uma ação do seu amor, porque Ele deseja que haja arrependimento, para que não haja uma situação pior e para que, não, ao final, essas pessoas não sejam condenadas a eternamente estarem separadas dele. Então, uma ação de juízo vem para levar um povo ao arrependimento. É um ato de amor. Aliás, todas as ações de Deus são ações de amor, porque Deus é amor. Segunda coisa que eu queria destacar em termos bem concretos a respeito disso, é que quando eu digo que a pandemia e a recessão econômica, no meu entender, são atos de juízo de Deus, eu não estou querendo dizer de forma alguma, de forma nenhuma, que uma pessoa que é atingida pela doença do Covid, da pandemia, essa pessoa está recebendo o juízo de Deus. Não é isso. Eu entendo que o juízo vem sobre as nações da terra. E no meio dessa ação de Deus, todas as pessoas sofrem juntos, ou as pessoas no geral vão sofrer juntos. E eu digo isso com muita tranquilidade, porque vocês sabem, eu agradeço, oraram juntamente comigo, e faz algumas semanas que a minha mãe faleceu de Covid. Então, bem claramente, eu não estou entendendo que quem faleceu de Covid, por exemplo, foi uma ação de juízo de Deus contra essa pessoa, de forma alguma. Minha mãe, ela, pela graça de Deus, já na sua juventude, ela creu em Jesus e ela viveu uma vida em intimidade com Deus, uma vida em comunhão com Deus, servindo a Ele. Meu pai depois se tornou pastor e ela sempre junto no ministério. Então eu tenho essa convicção. O juízo não foi sobre minha mãe, o juízo não foi sobre alguém que está sofrendo agora dessa doença, não é isso. O juízo ele vem sobre as nações da terra em função do pecado que existe. E aí talvez você esteja pensando, mas pastor, isso é injusto. O juízo vem sobre toda a nação que está em pecado e aqueles que não estão em pecado mais, que já se arrependeram, já creram em Jesus, já estão com uma vida diferente, estão tentando viver corretamente, também vão receber o juízo? E aí a resposta para mim da Bíblia é muito clara. Não, Deus vai guardar completamente todos aqueles que creem nele, todos aqueles que já se arrependeram dos seus pecados e estão querendo viver uma vida reta. Claro, nenhum de nós, ninguém é perfeito, mas o nosso desejo é viver uma vida reta. Todos nós seremos totalmente guardados desse ato de juízo. Só que nós temos que entender a proteção de Deus e o fato de sermos guardados olhando não só essa vida, mas olhando o todo, que inclui a eternidade. A minha mãe foi completamente guardada. Ela faleceu de Covid, sim, mas assim como todo cristão que sofreu essa doença e faleceu, ele está agora, como a minha mãe está, desfrutando da vida eterna com Deus. Então está totalmente livre da Covid, desfrutando da eternidade com o Senhor. Ora, a nossa vida aqui na Terra, ela é provisória e temporária. Não dá para comparar a vida aqui na Terra com aquilo que é toda a eternidade com Deus. Por isso que quando a Bíblia diz da proteção e de que mal nenhum nos alcançará, ela não está se referindo à vida nessa terra que é tão pequena e tão incomparavelmente menor do que a eternidade. Ela está se referindo ao todo que inclui a eternidade. Porque o próprio Senhor Jesus, ele quando disse, olha, no mundo vocês vão passar por aflições. Ele estava dizendo que na vida aqui na terra nós vamos enfrentar aflições, lutas e dificuldades, como ele próprio enfrentou. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E como é que ele venceu o mundo? Ele venceu o mundo morrendo na cruz em nosso lugar, ressuscitando depois, estando a eternidade
numa vida livre de todo sofrimento, de toda luta, de toda dor que ele suportou e passou aqui na terra. E do mesmo modo, todos nós que somos discípulos dele, também experimentamos a mesma coisa. Então, quando vem uma ação de juízo de Deus, aqui na terra nós podemos sim ser afetados e sofrer. Mas isso não é nada comparado ao fato de que estamos totalmente guardados na eternidade. A eternidade nos espera, onde não há mais doença, não há mais nada relacionado a nenhum tipo de sofrimento que qualquer ação de juízo de Deus possa trazer nessa vida. Então é assim que a gente consegue compreender o todo do que é um juízo de Deus e também a justiça de que aqueles que já se arrependeram e creem no Senhor Jesus e estão tentando viver uma vida reta, não sofrerão juízo à luz da eternidade. Embora muitas vezes aqui na terra, como a própria Bíblia vai mostrar, sofrem junto várias consequências disso. Até agora foi uma opinião pessoal, baseada na palavra de Deus, mas uma opinião pessoal de como, do que vem a ser tudo o que temos enfrentado. Mas agora então nós vamos para a segunda parte da mensagem, vamos abrir a palavra de Deus, aí sim, aquilo que a palavra de Deus diz para todos nós. Convido você a abrir no texto de Jeremias, capítulo 38, Jeremias 38, de 1 a 4. Esse é um texto que Deus me falou muito fortemente, na verdade nesse texto e em outros textos de Jeremias, porque esse mesmo princípio que nós vamos ver aqui, ele aparece também no capítulo 21, também no capítulo 28, se não me engano, ou 24 ou 28, e no 38. E nós estamos lendo só do 38, mas depois você em casa, se tiver interesse, pode ler esses outros textos que vão ampliar o seu entendimento acerca daquilo que a palavra de Deus nos compartilha. Jeremias 38, de 1 a 4. Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Pazur, Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, ouviram as palavras que Jeremias anunciava a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, quem ficar nesta cidade, Jerusalém, Jeremias estava dizendo isso em Jerusalém, morrerá a espada, de fome e de peste. Olha que interessante, aqui aparece esses três instrumentos de juízo de Deus. Quem ficar em Jerusalém morrerá a espada, guerra, de fome, crise econômica e de peste, a pandemia. Mas aquele que sair e se render aos caldeus viverá, porque a vida lhe será por despojo e viverá. Assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e este a tomará. Então as autoridades disseram ao rei, este homem tem de ser morto, porque dizendo estas palavras, desfalece as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade e as mãos de todo o povo. Este homem não procura o bem-estar do povo, e sim o mal. Irmão, Jeremias viveu num tempo semelhante ao tempo que estamos vivendo hoje, porque Jeremias viveu num tempo de pecado, em que todo Israel, que era o reino do norte, e também Judá, o reino do sul, Judá e Benjamim, estavam envolvidos em vários pecados. E o principal pecado que havia no tempo de Jeremias era o pecado da idolatria, de deixar o Deus verdadeiro e de ir atrás de outros deuses falsos. E justamente por causa desse pecado, que era, no caso de Israel, do reino do norte, era contínuo, continuamente rei após rei que vinha, havia o pecado de idolatria, cada vez pior. E no caso de Judá, havia reis usados por Deus, que conseguiam trazer o povo de volta a ter o único Deus verdadeiro, e em seguida vinha um rei mau que levava o povo para longe de Deus e acabava caindo novamente em idolatria. Mas, enfim, nesses dois reinos, naquele tempo, o principal pecado e o principal problema era a idolatria. E por causa desse pecado, Jeremias viveu um tempo profetizando que viria o juízo de Deus. E, de fato, o juízo de Deus veio. E esse texto que nós lemos é um alerta que Jeremias está fazendo, uma palavra de Deus que ele recebe naquele momento.
Então, como Jeremias profetizou, e esse texto essa profecia que Deus trouxe foi justamente no momento de juízo, eu gostaria de convidar você a olhar para o que está acontecendo aqui, para esses fatos, para esse texto da palavra de Deus, e extrair alguns princípios, algumas atitudes importantes que nós somos chamados a ter em momentos de juízo de Deus. Então, se de fato nós estamos vivendo nesse momento uma ação de juízo de Deus, é muito importante que a gente entenda o que Deus quer que nós façamos. E eu gostaria de, nessa manhã, destacar 3 coisas importantes. A primeira delas não vem do texto, mas é uma coisa bastante óbvia. A primeira e principal coisa, quando vem o juízo de Deus, é nós avaliarmos a nossa vida e vermos se não há algum pecado a ser tratado em nossa vida, se nós não precisamos confessar e nos arrepender de pecados, justamente para não ser alvo direto do juízo de Deus. Como eu disse, o objetivo que Deus envia um juízo é visando arrependimento. E isso sempre acontece por causa do pecado. Então, a primeira e principal coisa que nós precisamos fazer é avaliar a nossa vida e dizer não para todo pecado que houver. E nós precisamos fazer então aquela oração que o salmista nos ensina a fazer no Salmo 139. Sonda, Senhor, o meu coração, prova os meus pensamentos, vê, Senhor, se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Pedir para Deus sondar a nossa vida. No momento de juízo nós temos que passar a nossa vida limpo, em revista. Nós temos que avaliar tudo que a gente faz, as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Nós temos que avaliar as nossas palavras. Somos chamados por Deus a fazer uma avaliação da nossa vida em relação ao pecado e trilharmos o caminho da santidade. E em relação a isso, eu gostaria de destacar 2 coisas práticas importantes. Primeira delas, eu quero frisar a absoluta necessidade do arrependimento. É verdade que a Bíblia diz que Deus perdoa os nossos pecados. Só que o perdão de Deus, ele é condicional. O amor de Deus é incondicional. Deus nos ama a todos indistintamente. Sejamos nós pessoas que queremos fazer o que é certo e obedecê-lo ou não, o amor dele não muda. Mas o perdão que traz a salvação, ele é condicional. E uma coisa central que eu gostaria de colocar, especialmente para você que já crê em Jesus, é a absoluta necessidade que nós temos do arrependimento. Na verdade, a Bíblia diz que Jesus já pagou o preço pelos nossos pecados. E que quando a gente crê em Jesus, nós temos a vida eterna, nossos pecados são perdoados. Mas o perdão dos pecados, ele é condicionado ao arrependimento. E é isso que eu queria frisar, porque nós vivemos um momento na igreja, e aí eu estou me referindo à igreja evangélica no mundo todo, e também aqui no Brasil, em que está sobre uma forte influência de uma heresia, de uma ideia errada da Bíblia, que se chama de hipergraça. Eu já falei isso em outras mensagens, mas eu quero mais uma vez frisar isso. É verdade que o nosso perdão para nós é de graça, porque Jesus já pagou o preço. Mas ser de graça não significa que não haja alguma condição. Há sim uma condição muito clara na Bíblia. Na verdade, se a gente quiser falar que condição é essa, a gente pode separar em 2 ações concretas. E a primeira e principal que eu quero frisar é o arrependimento. Sem arrependimento, não há perdão de pecados. E eu queria dizer que arrependimento é muito mais do que reconhecer que somos pecadores. Às vezes nós pensamos que basta reconhecer, não, eu sou pecador. E arrependimento é mais do que também confessar pecado. Às vezes a gente acha que reconhecer que somos pecadores e dizer para Deus, Senhor, eu pequei nisso, isso já é suficiente. Não, arrependimento é além. Eu posso reconhecer que aquilo é pecado, posso confessar esse pecado para Deus e ainda assim não estar arrependido. E arrependimento também não é só uma tristeza, não é só estar triste pelo que aconteceu. Todas essas coisas que eu citei podem sim fazer parte do arrependimento, mas o arrependimento em essência vai para além disso, porque todas essas coisas que eu citei podem acontecer. Eu posso reconhecer que é pecado, eu posso confessar como pecado diante de Deus, eu posso até me entristecer pelo que eu fiz, e ainda assim pode ser que eu não esteja arrependido. Então qual é a essência do arrependimento? Arrependimento nada mais é
do que a firme decisão, do que uma séria decisão, um compromisso que eu assumo diante de Deus, de não mais cometer aquele pecado. Arrependimento é quando eu decido do fundo do meu coração que eu não quero de jeito nenhum, eu não quero mais cometer aquele pecado. É claro que eu não sou perfeito, pode ser que mais à frente eu acabe sendo tentado e acabe caindo naquele pecado, mas a minha vontade, quando eu estou verdadeiramente arrependido, é de não mais cometer isso. Então é uma decisão que eu tomo, é um ato da vontade integral, com todo o meu ser. Eu não quero mais fazer aquilo. Eu estou frisando isso porque eu percebo no meio da igreja que muitas vezes de forma muito leviana, nós entendemos, não, eu pequei novamente, mas tudo bem, Deus me perdoa porque eu confesso esse pecado, porque Jesus já morreu por mim. É verdade, Jesus morreu, é verdade, Deus perdoa sim, só que Ele perdoa mediante o arrependimento. Nós só somos perdoados e só seremos perdoados se a gente decidir do fundo do coração que não queremos mais aquilo na nossa vida. Então, se a gente ainda está querendo fazer aquilo, se no fundo a gente ainda deseja viver daquela forma, ainda não há arrependimento genuíno. Então, por isso que eu digo, a primeira coisa importante, a primeira atitude que Deus quer que a gente tome em momentos de juízo, é que de fato a gente trate todo o pecado na nossa vida, a gente abandone todo o pecado. E como eu disse, em termos concretos, são dois atos. O arrependimento é o primeiro e mais importante deles, e o segundo é a confissão. Nós precisamos confessar isso como pecado a Deus, porque a Bíblia diz isso, né? Se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos livrar de toda injustiça. E a confissão de pecados, quando a gente olha o todo da Bíblia, a gente percebe que é importante não apenas confessar para Deus. Para ser perdoado, basta confessar a Deus. Mas se a gente quer ser liberto daquele pecado, se a gente quer ser liberto da escravidão do pecado, ou de outras consequências espirituais que o pecado traz, então também é necessário que a gente confesse a uma outra pessoa. Isso é um princípio bíblico. Segunda coisa que eu quero enfatizar em termos práticos sobre o pecado é que muitas vezes, especialmente aqueles que já estão há um bom tempo na igreja, olham para a sua própria vida e pensam que não tem mais nenhum pecado. Claro que todos nós que somos cristãos conhecemos a palavra de Deus e sabemos que ela diz que todos nós estamos sujeitos ao pecado. Nós somos filhos de Deus, nós já fomos santificados, mas enquanto a gente estiver aqui na terra, a gente ainda não vai vencer completamente o pecado. Isso é uma afirmação da Bíblia, mas muitas vezes essa afirmação é meramente teórica. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes, quando a gente ouve como agora, uma chamada de Deus para que a gente se santifique, para que a gente trabalhe e abandone todo o pecado, no fundo, vem um pensamento, não, mas isso para mim já está ok, já não tenho mais nada a fazer. Então eu quero também enfatizar para você, especialmente se você tem esse tipo de sentimento e ao ouvir agora você tem esse tipo de pensamento, eu quero enfatizar para você que o pecado não é só o erro que a gente comete, o pecado não é só aquilo que é cometido contra Deus. O pecado também é deixar de fazer alguma coisa que Deus nos mandou fazer. Então o pecado não é só de comissão, como diz o termo técnico, né? Mas o pecado também é de omissão, de deixar de fazer algo. E quando a gente começa então a pensar sobre isso, aí numa como nós vamos perceber que, pela graça de Deus, pode ser que muitos de nós já superamos pecados no sentido de transgredir uma lei e de pecar. Ainda que pode ser que eventualmente isso aconteça, mas quando a gente olha, a gente vai dizer, puxa, mas eu acho que eu não tenho nada a confessar. Mas quando a gente olha que o pecado tem a ver também, pode ter a ver com omissão, com não fazer aquilo que Deus disse para a gente fazer, então nós vamos perceber que todos nós, porque nenhum de nós é perfeito, nenhum de nós já cresceu à estatura de Cristo, então todos nós temos áreas que precisamos confessar como pecado, porque a gente ainda não atingiu, não chegou lá. Sabe algo que ajuda? É você não só olhar os textos que falam sobre pecado, como, por exemplo, o texto que fala sobre as obras da carne, em Gálatas 5. Aí você lê aquela lista: imoralidade sexual, lascívia, idolatria, feitiçaria, dissensão, facção, e você lê aquilo e fala, não,
Graças a Deus, já estou livre de tudo isso. Mas é importante que você leia também o fruto do Espírito, porque o que Deus quer para você e para mim é que a nossa vida seja caracterizada por amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Olha só, a falta de qualquer um desses elementos do fruto do Espírito, de acordo com a Bíblia, isso também é pecado. Nós precisamos nos arrepender toda vez que a gente falta com amabilidade para com alguém. A gente precisa se arrepender disso. Toda vez que a gente falta com a paciência com alguém. Toda vez que a gente solta uma palavra que fere alguém. Enfim, irmãos, eu estou dizendo tudo isso para desafiar você a olhar e pedir para o Espírito Santo sondar o seu coração e trazer à luz todo o pecado para que você possa crescer em santidade, porque essa é a primeira atitude fundamental. No momento de juízo de Deus, nós precisamos passar a nossa vida limpo, para justamente não estar debaixo do juízo, mas pelo contrário, estarmos com a vida acertada e aquele ato de ação de juízo de Deus não ter nada a ver conosco diretamente, mas somente com a sociedade e com o povo no qual nós vivemos, embora as consequências disso também acabem nos atingindo, como a gente vai ver claramente no texto. Mas isso é a primeira atitude, a atitude fundamental. A segunda atitude que nós devemos ter em tempos de juízo, eu creio, está aqui no versículo 2. Preste atenção na palavra que Deus traz através de Jeremias, na orientação que Deus dá aos moradores de Jerusalém naquele momento. Assim diz o Senhor: quem ficar nessa cidade morrerá à espada, de fome e de peste. Mas aquele que sair e se render aos caldeus, viverá. O que me chama a atenção nesse versículo e nessa palavra que Deus trouxe, é que aquilo que Deus queria que os habitantes de Jerusalém fizessem era praticamente o oposto daquilo que normalmente eles pensariam que Deus queria que eles fizessem. Porque pense aqui comigo, normalmente o que Deus gostaria que o povo dele fizesse ao se deparar com um exército inimigo, um exército idólatra de pagãos, vindo dominar a cidade de Jerusalém, que era a cidade onde havia o templo de Jerusalém, que Deus tinha escolhido como seu local de habitação. Olha, o normal a pensar é que a vontade de Deus seria pegar nas armas, confiar em Deus, que Deus certamente daria vitória. Quantas e quantas vezes ao longo da história do povo de Israel, eles não tiveram vitória sobre exércitos muitas vezes maiores do que eles, porque o Senhor é também, o Deus tinha esse título, Senhor dos Exércitos, era ele que guerreava as batalhas do seu povo de Israel. Mas olha que interessante, naquele momento, a orientação de Deus era praticamente o oposto. Vá, se renda aos seus inimigos. Outro texto dá mais detalhes. Deixem as armas na praça central da cidade, vá e se entregue aos inimigos. Isso traz uma lição muito importante. Segunda atitude fundamental em momentos de juízo de Deus é nós buscarmos um direcionamento específico de Deus. Nós precisamos reconhecer que a nossa mente, o nosso raciocínio, ele é limitado. As conclusões que a gente chega do que Deus quer que a gente faça pode muitas vezes estar errado, mesmo quando a gente conclui meditando e raciocinando em cima dos princípios bíblicos. Naquele momento, se qualquer um pegasse a Bíblia que havia naquele tempo, que eram os 5 primeiros livros que Moisés tinha escrito, naquele tempo já tinha o livro de Josué, e pegasse, lesse e pensasse em quais princípios, eu creio que, usando-a propriamente, pensando isso, eles iam chegar à mesma conclusão de que o que Deus queria é não desistir. Porque normalmente essa é a mensagem de Deus, não desista. Confie em mim que eu vou dar vitória. Mas naquele momento, o que Deus queria era o inverso. Deus estava dizendo, olha, se renda aos inimigos. Por quê? Porque isso que está acontecendo fui eu que mandei. Sou eu que estou enviando Nabucodonosor e os caldeus para dominar sobre vocês. Então o que vocês precisam fazer é se render e se submeter a essa disciplina, a esse juízo que eu estou enviando. Então nós precisamos buscar uma direção específica de Deus. Em oração, em jejum, nós precisamos ouvir o Senhor
e não concluirmos por nós mesmos. Esse é um grande erro, concluirmos por nós mesmos o que deve ser feito. E é o que o povo fez. A maioria do povo não aceitou essa palavra que Jeremias trouxe da parte de Deus e insistiram em lutar contra o exército, dizendo: Deus vai nos dar vitória, e foram massacrados, foram dizimados. O rei, ele viu todo o povo ser morto, ele teve os olhos azados. Você pode ler depois e verificar as consequências de não terem buscado ouvir um direcionamento específico de Deus e seguido o direcionamento dele. Terceira e última coisa que eu gostaria de colocar, já encerrando, é que eu entendo que essa decisão e o que Deus queria que acontecesse tinha tudo a ver com a questão da fé. Quando nós enfrentamos momentos de crise, nós precisamos desenvolver e crescer num tipo específico de fé. Na fé que é confiança incondicional em Deus. Eu tenho dito isso ao longo desses dias, mas olhando a Bíblia eu percebo que a Bíblia destaca dois aspectos importantes da fé, que eu vou chamar dois tipos de fé, que se complementam, que ambos são importantes. Uma fé é a fé que é certeza. Certeza de que Deus fará. Certeza de que Deus operará alguma coisa. A Bíblia nos incentiva a ter esse tipo de fé. Mas outra fé, outro aspecto da fé muito importante, e eu diria que é a base da fé, e até mais importante do que o primeiro, é a confiança integral em Deus, incondicional em Deus. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Acho que está dando para entender essa diferença que eu tenho citado sempre. Uma fé é certeza de que algo vai acontecer. Outra fé diz: não importa o que aconteça, eu continuo confiando em Deus. Por que eu digo que essa decisão do povo e aquilo que eles precisavam fazer tinha tudo a ver com fé? Porque o grande problema do povo, um dos grandes problemas do povo, é de não ter ouvido, e aliás, não foi só não ter ouvido o que Jeremias disse, mas não ter acreditado que aquilo que Jeremias trazia como palavra do Senhor era de fato uma palavra do Senhor, tinha a ver com a questão da fé. Por quê? Porque se coloque no lugar de qualquer um dos moradores de Jerusalém. Aí você vai perceber como tinha muito a ver com a fé. Na verdade, o sentimento que havia no rei Sedequias e em todo o povo era: vamos confiar que Deus dará vitória. Olha, nós temos fé de que Deus vai nos dar vitória. Deus já nos deu vitória tantas vezes. Será que Deus vai permitir que o templo deles seja destruído e saqueado pelos caldeus, por esse povo pagão? De jeito nenhum. Nós podemos pegar em armas, vamos à luta, vamos confiar em Deus, porque Deus vai nos dar vitória. Fé tipo 1, fé do tipo certeza. Mas naquele momento não era esse tipo de fé que Deus queria que houvesse. Na verdade, por isso que eu digo, a base da fé, e a fé na essência, ela tem que ser sempre confiança incondicional em Deus. Não é confiança condicionada de que algo tem que acontecer, mas independentemente do que aconteça, eu vou confiar em Deus e por isso mesmo eu vou obedecer. Olha, para obedecer a palavra que Deus trouxe através de Jeremias, precisava ter muita fé. Mas não a fé de vamos em frente que Deus vai nos dar vitória. Não, essa fé está usando o raciocínio humano. Não está ouvindo a voz de Deus. Mas precisava de uma fé que era, olha, humanamente falando, do ponto de vista que eu tenho aqui, parece que a coisa mais absurda é me render ao inimigo. Mas se Deus está falando isso, se Deus está trazendo essa palavra, eu confio nele incondicionalmente. Então eu vou me render ao inimigo. E de fato, aqueles que se renderam, obedeceram a palavra de Deus. Por quê? Porque estavam confiando incondicionalmente em Deus, independentemente do resultado. Porque o resultado seria derrota. E o resultado foi mesmo. A derrota, estou dizendo, do povo. O resultado seria que o templo seria destruído. O resultado seria que todos os utensílios sagrados do templo foram levados para a Babilônia, usados para a idolatria, para os deuses, como você pode ler depois lá no livro de Daniel. Mas, independentemente desse resultado, que, entre aspas, ou aparentemente foi uma derrota, mas era algo que Deus estava infligindo, mas independentemente desse resultado, as pessoas confiaram em Deus, incondicionalmente. Então essas se renderam e se entregaram e sobreviveram. E dentro desse grupo
estava Daniel. Certamente, porque os que sobreviveram, segundo o relato bíblico, foram aqueles que se entregaram, que obedeceram à voz de Deus. Eu gostaria de frisar isso. Em tempos de juízo, em tempos fora do normal, na verdade em todo o tempo, mas especialmente nesses momentos, nós precisamos crescer na fé, que é confiança incondicional em Deus. Que mesmo que não aconteça aquilo que eu acho que deveria acontecer, mesmo que não aconteça aquilo que para mim é lógico e óbvio que Deus fará, que é dar vitória contra os inimigos, é impedir os caldeus de entrar e destruir o templo, mesmo que isso não aconteça, eu confio em Deus e eu vou obedecê-lo. Esse tipo de fé que fez com que aquele remanescente, aquelas pessoas se salvassem e pudesse fazer diferença para Deus lá na Babilônia, e depois de 70 anos voltassem de novo e reconstruíssem Jerusalém e reconstruísse todo o reino que tinha sido destruído. Quem fez isso foi o povo que obedeceu a Deus, porque confiou incondicionalmente e porque fez aquilo que é obedecer a Deus, mesmo que a ordem parecesse lógica. Irmãos, eu gostaria de concluir convidando você a um momento de oração, de reflexão. Primeiro eu quero me dirigir a você que ainda não tomou essa decisão de crer em Jesus, de se arrepender dos seus pecados, de querer abraçar a proposta de vida que Deus tem para você. Deus te ama, Ele pagou o preço na cruz com a sua própria vida para que você fosse perdoado. Só que você precisa, existe uma parte que é sua, como eu disse, a salvação, perdão de pecados, ele é condicional. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Dizer, não quero mais esse tipo de vida, quero mudar. E você precisa crer em Jesus, que é uma decisão de entregar a sua vida a Ele, de confiar nele, de se comprometer com Ele. Então, se você ainda não tomar essa decisão, olha, mais do que nunca, no momento de juízo, você precisa fazer isso, porque, na verdade, o alvo final de Deus ao trazer juízo sobre a terra é que o máximo possível de pessoas se arrependam e possam experimentar a vida eterna e possam experimentar a vida abundante que Deus tem para dar para todos nós. Agora, você que já aceitou a Jesus, eu convido você a orar, a meditar sobre o tempo que nós vivemos. Eu convido você a passar a sua vida limpo, verificar, pedir, Senhor, sonda o meu coração, mostra aquilo que eu preciso me arrepender e confessar. Eu convido você a buscar uma direção específica de Deus, a renunciar, usar só o seu raciocínio e concluir o que você tem que fazer e fazer não. Busque uma direção de Deus, ouça o Senhor. Pode ser que aquilo que Ele queira fazer não seja o que a lógica diz para fazer, especialmente em tempos de juízo. E terceira coisa, eu convido você a crescer na fé, que é confiança incondicional em Deus. E eu dou até uma maneira de você avaliar se você precisa crescer nessa fé. Por exemplo, se quando você ouve isso, que aquilo que você tinha certeza de que Deus faria, Deus pode não fazer, se isso soa estranho para você, é sinal que você precisa crescer nessa fé. Porque na Bíblia, muitas vezes, aquilo que, pela lógica, a gente acha que certamente Deus fará, que Deus agirá com certeza, dará vitória nesse sentido. Nem sempre é a forma como Deus faz, especialmente em tempos de juízo. Então se isso é meio estranho para você, se você no fundo acha até meio errada essa ideia, olha, isso é um sinal que você precisa crescer nessa área, e eu convido você a meditar mais na palavra de Deus, nesse texto, em outros textos. Estou à disposição para a gente conversar também, mas Deus quer que nós cresçamos nesse tipo de fé, especialmente em momentos como esse que nós estamos vivendo. Então vamos todos orar juntos. Convido você a baixar a sua cabeça, ter um tempo de oração, e depois de alguns momentos orando juntos, aí os irmãos que estão aí juntos no culto presencial, vou pedir para o pastor Massachi orar, e ele vai orar aí. E se você está com a sua família, eu convido você a terminar esse momento orando, e orando juntos, pedindo a direção de Deus. Deus abençoe a todos nós. Vamos ter esse tempo de oração.